Desde já abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Queridos, nós estamos satisfeitos e só poderemos estar satisfeitos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos 16, partindo do verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, partindo do verso 11. Assim diz a palavra do Senhor: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ficamos vários dias ali. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Feche seus olhos nesse momento. Pai, esta é a tua palavra que acabamos de ler. Palavra essa que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor conhece, ó Deus, a sequidão do nosso coração, que muitas vezes permeia a nossa vida. Ó Senhor, venha sobre nós, sobre a tua igreja. O Senhor é aquele que fortalece os joelhos trôpegos, as mãos cansadas. O Senhor é aquele que sustenta, ó Deus, o teu povo em meio à adversidade. Por isso, olhe para nós, Senhor, que estamos aqui. Senhor, somente o Senhor é a fonte de toda alegria, de todo contentamento que podemos ter, a verdadeira fonte. O Senhor conhece os ídolos do nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, diante daquilo que nós nos inclinamos. E nesse momento, ó Deus, olhe para nós, olhe para a nossa condição, e que sejamos edificados no Senhor e na sua palavra. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você se lembra os termos, ou as condições, ou até mesmo o contexto de quando você foi alcançado e salvo por Cristo? Eu vou repetir. Logicamente que eu estou fazendo uma pergunta retórica aqui, mas você se lembra os termos, as condições e até mesmo o contexto de quando você foi alcançado e salvo por Cristo? Você se lembra disso? É certo que nós lembramos de ocasiões especiais. Você pode, inclusive, se lembrar do dia que você se casou, por exemplo. Ou você pode se lembrar do dia que você passou na universidade.
Ou você pode se lembrar da data ou do dia com muito carinho que você passou naquele concurso tão desejado. O certo, queridos, é que situações e condições de suma importância que acontecem em nosso viver, certamente nós nos lembramos. Neste texto nós encontraremos o caso de Lídia, uma mulher que recebera Cristo Jesus em sua vida. O Senhor lhe abre o coração para receber o Evangelho. E à guisa de introdução, certamente você pode ter seu coração cheio de alegria por haver casado, ou por conhecer uma pessoa que você esperava por tanto tempo, ou por ter uma porta de emprego aberta, ou a formação desejada, ou o concurso público desejado, mas nada pode se comparar à beleza de recebermos Cristo Jesus em nosso viver. Então esse trecho aqui do verso 11 ao 12, Deus conduz soberanamente os seus servos. Você irá olhar para Paulo e verá que Paulo, a rota é mudada. Então é Deus conduzindo soberanamente Paulo para aquilo que havia sido determinado pelo Senhor. Outra coisa que nós enxergaremos no verso 13: Deus usa meios simples para salvar. Naquele contexto, irmãos, para que se tenha uma sinagoga, é necessário pelo menos 10 homens. E nós pegaremos que dentro de um contexto em que Paulo, e aqui nós enxergaremos de uma maneira bastante maravilhosa, que Lucas ele cita no plural. Então quer dizer que possivelmente Lucas está acompanhando Paulo nessa viagem, certo? Partindo de Troade, navegamos, Deus direcionando os seus servos para a missão, Deus usando meios simples, porque ali não havia uma sinagoga, mas havia mulheres reunidas, e Paulo ele se dirige a um local de oração. Nós vemos no verso 14 que Deus abre soberanamente o coração do seu povo, e enxergaremos a graça verdadeira que produz frutos. Então são 4 pontos aqui que envolvem esse contexto. Deus conduz soberanamente os seus servos, Deus usa meios simples para salvar, Deus abre soberanamente o coração dos seus, a graça verdadeira produz frutos visíveis. Por isso, por gentileza, olhe para a sua Bíblia, no verso 1, por gentileza. Tendo, pois, navegado de Troade. Olha só, querida e amada igreja, aqui nós pegamos um contexto em que Paulo e seus companheiros, eles chegam e o próprio Espírito Santo os dirige para a Macedônia. O que é essa Macedônia senão a Europa que nós conhecemos? Você conhece receber a Cristo Jesus? Uma obra que começara lá em Paulo ainda, de proclamação do Evangelho, de anunciação das boas novas. Lembrando, a amada igreja, que Atos irá trazer de maneira significativa como é que a palavra de Deus cresce, como que o evangelho da salvação chega a pessoas, judeus e gentios, e chegou até nós. Paulo e seus companheiros, eles chegam aqui em um contexto que era o centro gentílico. O que significa isso? Eles não estão mais em um contexto meramente judeu. Lembrando que Atos irá apontar
e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, se queremos conhecer como que o Evangelho se expande, aqui nós olharemos para Atos, olharemos para a vida daquela igreja que com muito ardor, com muito fervor, anuncia as boas obras de salvação. Nada disso aconteceu por acaso. Antes, o Espírito impediu Paulo de ir para a Ásia. Por isso que nós falamos que pela soberania de Deus, pela providência de Deus, Deus mudou a rota e eles, ao invés de irem para a Ásia, eles vão para a Macedônia, para a Europa. Sabe o que isso significa? Que no tocante ao nosso chamamento, que no tocante ao propósito de Deus para a nossa vida, quem deve dirigir os nossos passos é o Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para essa expansão do Evangelho, eles não estão baseados no próprio entendimento, na força do braço, mas existe dependência do Espírito. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa aqui nessa manhã, concernente à sua chamada, concernente ao seu propósito de vida, para aquilo que Deus te criou, você tem dependido mais do Espírito Santo ou da força do teu braço? Deus é aquele que move as nossas pernas, que sustenta as nossas forças, que traz entendimento necessário. O Espírito impede Paulo de ir para a Ásia. Ele tem ali uma visão de um varão na Macedônia dizendo: vem. Acredito que dentro do nosso contexto batista tradicional, batista brasileiro, é um tanto quanto confuso essa questão de Paulo ter uma visão. Mas eu prefiro substituir essa visão como algo que denota dependência. Agora Deus o conduz exatamente ao lugar onde havia uma mulher escolhida, chamada a tão grande salvação. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui. De repente você sistematizou a sua vida, você planejou a sua vida dentro de um escopo aonde você mesmo pensou: será assim? Mas Deus é quem conduz os passos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele é aquele, como nós lemos, Ele é aquele que sustenta o seu povo, que direciona o seu povo, que soberanamente Ele salva o seu povo. Por isso, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: todos nós fomos criados para um propósito. Todos nós. Ora, se você imagina que seu propósito aqui é só você ter o seu bom emprego, ganhar o seu excelente salário, e depois tudo se acaba, você está equivocado. Ou, se você entende que o seu propósito aqui é conhecer ou viver com a sua esposa, com o seu marido, de maneira a desfrutar da vida, você está enganado. A palavra de Deus diz que o Senhor criou as boas obras para que andássemos nela. Qual é o propósito da sua vida, o chamamento da sua vocação? De quando você chegar naquele grande dia e poder dizer assim: Senhor, eu cumpri a chamada, ou eu cumpri a vocação, ou eu vivi toda a vida que o Senhor tem para a minha vida, porque eu dependi, o Senhor direcionou os meus passos. Certamente que na chamada do Evangelho não poderemos viver de forma egoísta, atrelados ou firmados naquilo que queremos ou naquilo que somos. Nós somos chamados para viver o propósito de Deus, dependendo do Espírito Santo, dependendo da direção do Espírito Santo, e Ele nos colocando no lugar que Ele quer, na hora que Ele quer. Aqui nós observamos que o Senhor, Ele é o Deus
da obra, da vocação e desses missionários. Aqui nós vemos que a obra de Deus, a missão é governada pela providência de Deus. Deus fechou portas, Ele abriu caminhos, Ele conduziu os seus servos e Ele governa a expansão do Evangelho. Então por que ficamos agitados de um lado para o outro? Muitas vezes baseados no nosso próprio entendimento. Se Deus te trouxe para Brasília, Deus tem um propósito na sua vida, amém? Amém? Quem é que está chegando em Brasília agora? Ei, Deus tem um propósito para a sua vida aqui, um chamamento. Se o Senhor te trouxe a este lugar, Ele tem um propósito para a sua vida, para este tempo. Muitas vezes não entendemos as portas fechadas, as mudanças inesperadas. Muitas vezes não entendemos as lutas, as dores, a enfermidade que bate à porta, as direções alteradas, mas Cristo, Ele governa a sua igreja, assim como Ele governa toda a história da redenção. O mesmo Senhor que conduziu Paulo, que conduziu a missão, Ele é aquele que governa e conduz o viver daqueles que estão em dependência, daqueles que têm olhado para o Senhor e para a sua palavra e dependido do Senhor. Ele dirige a missão. Qual é a tua missão ou a nossa missão nessa terra? Uma missão tão linda, destacada no Evangelho, em que nós encontraremos: ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Qual foi a última vez que você falara de Cristo Jesus? Nas casas, nos bairros, na cidade. Ei, não é a questão que envolve o seu talento, o quão você toca bem, ou o quanto você prega bem, mas dentro desse chamamento, eu falo da seguinte forma para as minhas filhas. Elas têm as suas colegas na escola, elas se relacionam com pessoas, e às vezes eu pergunto assim para ela: aquela sua amiga é uma salva em Cristo Jesus? Aquela sua amiga, aonde ela passará a eternidade? Deus te criou para um propósito, quer viver para a glória dele. Se o nosso propósito está somente no âmago do nosso ser, em sermos servos do nosso próprio ventre, a gente não entendeu a proposta do Evangelho e um chamamento de vida. Será que poderemos chegar naquele grande dia e dizer para o Senhor que cumprimos a missão, como o apóstolo Paulo diz: cumpri a carreira, guardei a fé, finalizei a minha vida vivendo aquilo que Deus tinha para mim, ou desperdiçamos a nossa vida? Olhe para a sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 16, ainda no versículo 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Ora, não havia sinagoga em Filipos. É o primeiro ponto. Aquilo que eu disse no início: para se ter uma sinagoga, pelo menos 10 homens. Então Paulo, ele encontra um pequeno grupo de oração junto ao rio. Queridos, se você for olhar humanamente falando, não existe uma plataforma,
Não existe um palco, não existe artifícios tecnológicos, mas existe a presença do Espírito Santo. Humanamente nada impressionante, sem multidões, sem estrutura, sem influência política, mas Deus estava ali para salvar uma alma. O que é o grande valor, a grande pérola do seu ser? Essa salvação ofertada é a grande joia que nós temos. O centro aqui é a palavra pregada. O centro aqui nós encontramos oração, nós encontramos comunhão, e não existe nenhum tipo de desprezo pela simplicidade do reino de Deus. Você já parou e pensou nas maravilhas que Deus pode fazer através dessa vocação e desse chamamento que o Senhor te deu? Eu falei no domingo passado, alguns cultos atrás, que conversando com alguns irmãos aqui na igreja, nós decidimos que nós colocaríamos todos os bancos aqui na igreja. A Dini conversou comigo, conversei com Wesley, e vamos colocar todos os bancos. E hoje eu pude estar conversando com algumas pessoas e notei a capacidade que nós temos de comunicar e falar a respeito das coisas do Senhor, e pessoas chegarem aqui. Queridos, o meu otimismo ele é tão grande porque eu sei que Deus é aquele que salva pecadores, e Deus é aquele que traz pecadores. Assim como eu fui chamado, assim como os irmãos foram chamados. E que dia após dia esses bancos estão sendo preenchidos. Porque nós confiamos em nós mesmos? Nós confiamos naquele que traz, que conduz e dirige a sua igreja. Por isso não despreza a simplicidade do Evangelho. Nós podemos falar dessas boas novas, de que Deus ele redime o pecador, que Deus ele redime do juízo, para as pessoas que estão ao nosso lado. Nós podemos cumprir a missão na simplicidade do reino. Nós queremos envolver o reino de Deus num vil pragmatismo. Temos de fazer, nos preocupamos mais com estrutura e muitas vezes nos esquecemos da alma perdida. Nos apegamos às técnicas humanas em detrimento da simplicidade do Evangelho que salva pecadores, de Deus mudando e transformando vidas. Essa semana eu vi uma irmã chegando aqui na igreja com uma camisa bem bonita que eu gosto muito, que é aquela camisa Jesus Transforma. Para aqueles que conhecem, essa camisa é a camisa da Cristolândia. Quando eu olhei aquela camisa, e a minha nem serve mais, tá, Paula? Daquela época, eu pude me lembrar de quantas pessoas nós tivemos contatos em situação de rua e drogadição, e quantas pessoas deram entrada ali para o tratamento, e Deus transformou as suas vidas. Eu me lembro de um homem que me ligou e falou assim: pastor, já fazia quase 20 anos que eu não via a minha família, hoje eu estou aqui na minha cidade com minha família, firme na igreja, servindo o Senhor. Não é uma questão de pragmatismo, mas uma questão que é uma alma que é salva do juízo eterno. Quando você olha para o lado e você vê e sabe que pessoas estão se afundando nos entretenimentos baratos deste mundo, nos prazeres deste mundo, e que um dia elas prestarão contas de suas almas, qual ou quão você se envolve nisso?
O nosso Senhor continua salvando pela palavra pregada. Ao ouvirdes o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Existe dependência. Nós olhamos aqui para esses missionários, eles estão em oração. O Senhor muda a rota, o Senhor leva eles para a Europa, eles estão ali, eles não estão confusos ou perdidos, ou a atenção deles estão em outras coisas, não, eles estão em comunhão com Deus, em oração, eles estão na rota do poder do Espírito Santo que salva. Cristo não edifica a sua igreja por métodos carnais, mas pelo poder do Espírito Santo. Não devemos confiar em técnicas, mas na suficiência do Evangelho. Nós olhamos para a Escritura, ela é autoritativa, ela mesma irá subscrever-se como palavra de Deus, a autoridade que encontramos no Evangelho, como palavra de Deus, na Escritura como palavra de Deus. Nós olhamos para a Escritura, a sua suficiência, ela é suficiente para salvar o pecador, ela é clara. Nós olhamos para a Escritura e vemos que ela é clara, que nela encontramos todos os preceitos necessários para a salvação. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 14. Nós temos o Espírito Santo guiando a missão, nós temos a palavra de Deus sendo central, e nós temos o poder soberano do Senhor abrindo o coração. Em Atos 16, verso 14, vai dizer: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Você já teve contato com alguém? Ou de repente você é esse alguém que está aqui, que ao escutar a palavra de Deus, já teve esse contato? Parece que o coração desmancha. Que ao anunciar as boas novas, o coração ele desmancha em quebrantamento. Você também já conheceu alguém, de repente esse alguém está aqui no nosso meio, que ao anunciar a palavra o coração se fecha? A pregação do Evangelho ele gera duas condições. Ao pregar a palavra, ela gerará certamente vida, mas também morte e resistência daqueles que ouvem. Diz que enquanto nosso Senhor pregava, homens, eles rangiam os dentes, eles resistiam, ao passo que a palavra pregada, ela pode ser recebida para a vida nos corações, mas ela também pode gerar resistência por parte daqueles que ouvem. Ei, você que está aqui, ou nós que estamos aqui, ao ouvirmos a palavra da verdade, ao ouvirmos o Evangelho da salvação, ela tem gerado vida em nós? Ou estamos resistindo à palavra de Deus? Ou aqueles que de fato estão caminhando para a morte? Aqui está o centro, ou algo central no texto. Lídia ouviu a palavra, mas foi Deus quem abriu o coração. O Senhor conduziu a missão, o Senhor conduziu o propósito, o tempo, o lugar. O Senhor soberanamente, pela palavra anunciada, ali existe proclamação do Evangelho em um contexto simples, e aqui nós vemos a ação do Espírito Santo de Deus. O texto não diz que ela abriu o próprio coração,
que decidiu automaticamente, que produziu fé em si mesma. Pelo contrário, o Senhor abriu o coração. É obra soberana do Espírito Santo, pelo qual Deus chama o seu povo a tamanha salvação. Quem converte o pecador não somos nós. Às vezes nós estamos tão preocupados com o resultado. Logicamente nós queremos ver como cresceu a igreja aqui em Atos, qualitativamente e quantitativamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando estamos no centro do propósito do chamamento para a nossa vida, da nossa vocação, é o Espírito Santo que faz. Às vezes estamos perdidos e confusos na nossa chamada, porque estamos confiando em nós mesmos, queremos pragmaticamente resultados. Pregue a palavra, viva a palavra, essa palavra que é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Através da pregação do Evangelho, iluminando as suas mentes, regenerando os seus corações e conduzindo-os infalivelmente à fé em Cristo Jesus. A pregação externa veio por Paulo, a operação interna veio do Espírito Santo. Qual foi o resultado que a pregação do Evangelho produziu no nosso viver, no teu viver? John Owen, um puritano inglês, vai dizer: o Espírito Santo vence a resistência do coração e inclina a alma para Cristo. O Espírito Santo é aquele que muda as nossas afeições. Outrora as nossas afeições estavam no entretenimento barato, no comodismo da vida, no dinheiro, nos prazeres. O Espírito Santo, em sua obra de salvação, ele muda e transforma as afeições do coração. Agora o desejo é alegrar o nosso Senhor e o nosso Cristo. Agora o desejo é obedecer o nosso Senhor e andar em sua presença. Ora, a fé é um dom de Deus. O homem natural, ele está morto em seus delitos e pecados. O homem natural, ele está cego espiritualmente, incapaz de vir a Cristo, sem que haja a graça soberana. Mas Deus é aquele que ilumina, o Senhor é aquele que regenera, o Senhor é aquele que concede fé, que atrai eficazmente o pobre, miserável, pecador. Abra a tua boca, se coloca como instrumento nas mãos de Deus. Existem pessoas que estão iludidas com os prazeres deste mundo, desta era. O dinheiro não pode trazer plenitude, o emprego maravilhoso não pode trazer plenitude, nem as relações, somente Cristo. Pois dessa vida só levaremos a vida que tivemos com Cristo Jesus. Quando dependemos do Senhor na obra, quando dependemos do Senhor na missão, quando dependemos do Senhor em nossa vocação, quando dependemos do Senhor, igreja, no propósito para o qual Ele nos criou, quando dependemos do Espírito Santo, sabendo que é Ele que age eficazmente nos corações, somos tomados de humildade. Nós temos esperança evangelística dentro do nosso chamamento. Pregamos sabendo que Deus pode abrir os corações. Nós temos total dependência do Espírito. Eu posso ter a eloquência melhor nessa manhã,
Mas se o Espírito Santo não abrir os olhos do seu coração, você estará, ou nós estaremos eternamente perdidos. Você pode dizer nessa manhã: Espírito, tira as escamas dos meus olhos. Como o apóstolo Paulo ora no primeiro capítulo da carta aos Efésios, dizendo: Senhor, eu oro para que eles saibam, para que eles enxergam a beleza do chamamento, da vocação. Paulo orando. Eu me lembro de uma história que envolve Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. A cada manhã de domingo ele reunia no tabernáculo metropolitano pelo menos 10.000 pessoas, e ali o evangelho do Senhor Jesus era pregado. Eu me lembro de uma história que dizia que dois amigos, um amigo influenciava o outro para ir lá e ouvir Spurgeon. Dizia: você precisa ouvir Spurgeon, você precisa ver a beleza de seu sermão, como que ele prega, você precisa vê-lo, e certamente você verá quão obra magnífica. E certo dia esses dois amigos foram, e ali Spurgeon pregou. E se você conhece as pregações de Spurgeon, e o amigo pergunta para o outro: você viu o quão belo as palavras e as pregações de Spurgeon? Aí esse amigo respondeu da seguinte forma: é mais maravilhoso do que eu imaginava, ou do que você diz. Aí ele completa assim: mas eu não estou falando de Spurgeon, eu estou falando daquele a quem Spurgeon pregara a beleza de Cristo Jesus. O propósito da nossa vida não deve refletir o nosso sucesso ou quão bons somos, porque é Ele quem chama, é Ele que convence, e é Ele que muda e transforma. A obra do Espírito Santo, ela é magnífica. De quem temos dependido ou confiado? Essa conversão produzida pelo Espírito Santo por intermédio da pregação da palavra produz fruto. Em Atos 16:15 vai dizer: depois de ser batizada. A conversão de Lídia produziu frutos imediatos. Identificação pública, ela passa a ser reconhecida como povo de Deus. Ali há o batismo, existe hospitalidade, que é a vivência entre os irmãos a serviço dos santos. Olha a sua Bíblia, por gentileza, no verso 15. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham aqui em minha casa. E nos convenceu. Tendo se tornado uma crente no Senhor, identificação pública, ela se batizou. Existe hospitalidade, serviço aos santos. Aquilo que vivemos e recebemos em Cristo Jesus, quais os frutos disso? Se verdadeiramente, se soberanamente fomos alcançados por Cristo Jesus, eficazmente chamado a tamanha salvação, quais os frutos? Você tem enterrado? Ei, os campos estão brancos e prontos para colheita. Tem uma irmã muito amada em nossa igreja que diz assim: pastor, eu tenho urgência em viver o Evangelho. Você tem algo que
condição nenhuma pode ofertar nessa vida, que é a salvação em Cristo Jesus, mediante a pregação do Evangelho. A fé verdadeira nunca permanece estéril. Os puritanos ingleses, eles vão dizer que a fé salvadora sempre produz obediência prática. Não somos salvos pelas obras, mas a fé salvadora inevitavelmente irá produzir frutos. Agora a Lídia ama a igreja, agora a Lídia serve os irmãos com hospitalidade e acolhe os servos de Jesus. Nós somos salvos e chamados à linda salvação. As nossas prioridades precisam ser mudadas, os nossos afetos precisam ser transformados, os nossos relacionamentos, o que nos une, como nós estamos falando hoje na classe de membresia da igreja, o que nos une é Cristo. Certamente que nós teremos afeições, nós teremos coisas em comuns, mas o que nos une como povo de Deus é Cristo, Cristo, Cristo. O nosso bem comum é o nosso Senhor e Salvador. Agora a Lídia, ela ama a igreja, ela ama os santos e deseja servir. Cristo não nos salvou para permanecermos indiferentes. Pelo contrário, Ele nos salvou para a glória do Teu nome, para a glória do nome do nosso Deus. Eu queria deixar pelo menos 4 pontos de maneira direta. Quando olhamos a vocação, o propósito e o chamamento dos seus servos, enxergamos que Deus governa soberanamente a missão. Deus tem governado soberanamente os seus passos e a sua vida? Ou você está só vivendo um dia após o outro? Deus salva por meios simples. Não existia uma tribuna, mas existia o poder do Espírito Santo. O que você precisa para começar a servir o Senhor com toda a força do seu ser e cumprir o propósito que Ele te criou? Os campos estão brancos. A palavra continua suficiente. Se não houver centralidade da palavra, todo o resto se perde. O Senhor abre os corações, chamando eficazmente a tamanha salvação. Essa graça recebida produz frutos. Conversão verdadeira transforma vidas. Lídia foi salva porque Cristo morreu pelos seus. Cristo enviou o Evangelho. Cristo abriu seu coração. Lídia foi salva porque Cristo produziu fé. Cristo transformou sua vida. E ela não pôde permanecer mais a mesma. Você se lembra do dia que o Senhor te chamou? Curve a sua cabeça. Se você puder nesse momento olhar para a tua alma, se o próprio Espírito Santo de Deus trouxe a sua vida nesta manhã, convicção de pecado e a necessidade de um Salvador.
Se você sabe que você não pode mais resistir, que Cristo tem te chamado, que apesar dos seus pecados, que apesar das suas limitações, você sabe que o Espírito Santo de Deus tem te chamado, que apesar dos seus erros, você sabe que tem chamamento e propósito de Deus para a sua vida, e que você não pode viver uma vida para você mesmo. Fale com o Senhor. Pai, em Tua presença, nós nos colocamos nessa manhã. Senhor, nós não queremos sair da mesma maneira que entramos por aquelas portas, mas mude as nossas afeições e que dependamos do Senhor em nosso chamamento, na obra, que nos apeguemos à palavra, entendendo que o Teu Espírito é aquele que muda e transforma vidas. Olhe nesta manhã, Senhor, para cada um que aí está sentado. De repente nós temos pessoas aqui no nosso meio, que o coração não pode ser mais o mesmo, que pelo Teu Espírito foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo vindouro, e que não podem mais viver. Senhor, que esses corações se movam em discipulado, em vida com o Senhor, e nós queremos ajudá-los na caminhada. Que haja, ó Deus, em seus corações a vida verdadeira de servir o Senhor para todo sempre. Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti, nós confessamos os nossos pecados e pedimos: Senhor, nos faz dependentes. Senhor, faça o que for necessário, ainda que nos doa, nos faz dependente do Senhor e da Tua presença. É o que nós te pedimos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.